Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo do nosso canal. Quinta-feira, pós-jogo de Flamengo 1, Racing 0, no Maracanã lotado. O Flamengo deixou de vencer por 3-0, por 2-0, deixou de fazer sua marcação alta. O Flamengo deixou de pressionar o adversário, deixou de cobrar o juiz, de pressionar o juiz. Ou seja, o Flamengo simplesmente entrou em campo ontem como um time sem experiência, um time monótono, tedioso, modorrento, um time cansado, um time estranho. E o Felipe Luiz tem muito por dizer e por explicar, porque ele não está explicando nada ultimamente. Tem sido um treinador que já está caindo naquela mesmice dos outros treinadores, de só explicar o básico, o trivial, escolhendo as palavras e não falando a verdade, o que tem que ser dito. Vamos ao vídeo que é o que interessa, do Globo Esporte, com a análise aí dos entendidos no assunto, da ESPN, do Sport TV, enfim. Vamos ver tudo que está reverberando nas redes aí sobre esse fatídico jogo. Flamengo 1-0, gol de Carrascal, que brilhou muito no meu entendimento. Vamos ao vídeo. Muito boa tarde, gente boa. Agora está começando o Globo Esporte no primeiro jogo da semifinal da Conmebol Libertadores. Melhor para o Flamengo, 1-0 contra o Racing no Maracanã. Vantagem mínima, eu sei, mas vantagem é vantagem para a partida de volta lá na Argentina. O destaque foi o Carrascal, né? Jogou muito o Carrascal. O Flamengo só não fez mais gol que o goleiro do Racing. Cara, chato ele, hein? Anota o nome do rapaz. Facundo Cambeses. O torcedor do Flamengo tem todo o direito de estar com raiva desse sujeito. Vai defender assim lá na casa. Espalma Cambeses! Uma defesa espetacular do goleiro do Racing! Ele foi bem, mas não foi invencível. Que fica, se eu fosse torcedor, se eu estivesse na arquibancada, é a luta que os jogadores deixaram tudo no campo. Semifinal de Libertadores, sempre uma ocasião especial. É minha marca. Ainda mais para ver um ídolo. Rossi, adoro Rossi. Ah, é Rossi, é? Agarra muito, gosto de pegada. Dona Ivani, a beijoqueira. Então mande um beijo pra Rossi, Marco. Um beijo, Rossi. Pois merecia 2 pela defesa na chance mais perigosa do primeiro tempo. Rossi! Uma defesa espetacular no chute do Solari! Um beijo, Rossi. Eu esperava esse Racing que eu vi hoje, um Racing super vertical. E forte na marcação. A ordem para Arrascaeta e Pedro se movimentarem constantemente vinha da beira do campo, do homem de preto ali atrás. Mas estava difícil para os craques do time. Pedro, que não é o Álvares Cabral, estava cercado o tempo inteiro por Colombo, que não é o Cristóvão. O Flamengo precisava de um outro explorador. Um colombiano se apresentou. Carrascal segura o goleiro! Não pegou direito Carrascal na bola! Era uma das novidades do time titular. É um jogador que melhorou ainda mais a tomada de decisão no terço final, perto da área. Vai passando o Carrascal, bola pra ele. Toque de cabeça do Arrasca, segura o goleiro! Foram 2 vezes no fim do primeiro tempo. Que lindo lance do Carrascal. Trouxe pro pé direito. Faz o levantamento. Vamos ver o Varela de cabeça pra trás. Luiz Araújo fechou. Pedro agora tocou, vai pela linha de fundo. Pedro, no segundo tempo, sofreu um choque. Sentiu tanto o punho, a mão, os dedos, que acabou substituído. Já Carrascal seguiu envolvido nos acontecimentos principais. Dessa vez no lance em que o Racing reclamou com a arbitragem. O juiz marcou falta de Sousa em Carrascal e apitou antes de a bola entrar no gol. Sousa usou o braço esquerdo. Falta é claro. Depois disso, só deu Flamengo. Trouxe pro pé direito, pode bater, Arrascaeta, espalma Cambeses. Parando no tal goleiro do Racing. Depois com Samuel Lino. Espalma Cambeses. Agora o goleiro fez um milagre. Lino já somava 10 jogos sem gols.
Ontem, enfim, fez. Depois desse passe genial de Pulgar. Lino ficou tão empolgado que emendou 6 comemorações diferentes. Binóculos, salto sobre a bandeirinha, abraços, aponta pro céu, faz o L. E esse gesto aí que eu nem sei o que é. Mas, para tudo, alarme falso, o lance foi para revisão, impedimento. Decisão final, fora de jogo. O mérito do time para mim foi a paciência. Paciente, insistente. E o melhor do jogo justificou ainda mais a escolha. O passe de Carrascal botou o Bruno Henrique na cara do gol. Que bolão! Bruno Henrique saiu na cara do gol. Cambeses ainda evitou. Carrascal bateu! Mas o rebote sobrou para Carrascal. Eram 7 jogadores do Racing dentro da área. Nenhum impediu que ela entrasse. Um gol chorado, festejado por 71 mil rubro-negros. Carrascal! É o nome que desafoga a nação rubro-negra! É um jogador ainda mais letal do que era. O que me deixa mais feliz essa evolução dele. O Racing pareceu satisfeito com o placar. Felipe Luiz, não. Faz outro, faz mais outro. Não fez. Fim da Batalha do Maraca. Depois de uma sequência de 6 vitórias seguidas contra clubes brasileiros, o Racing perdeu. Flamengo 1-0. Ok, a vantagem é mínima, mas não deixa de ser uma vantagem, ainda mais nessa fase do torneio. Quarta-feira que vem, na Argentina, o Flamengo estará a um empate de disputar sua 5ª final de Libertadores da América. A vantagem ela é simbólica, eu não conto com ela. Vamos, da mesma forma, tentar vencer. Uma semana para todo mundo se preparar. Para depois, quem sabe, mandar beijinho e tchau-tchau pro Racing. Em busca da 4ª conquista da América. Agora os números que comprovam a boa fase de Carrascal. Ele já tem 4 assistências e 2 gols em 12 jogos, mas só foi titular em 5, gente. 510 minutos em campo, a cada 85 ele participa de um gol, portanto tá muito bem, né? Notícias do Pedro agora. Saiu machucado do jogo, você viu, teve uma fratura no antebraço direito. O Flamengo ainda não divulgou o tempo de recuperação dele, a gente tá em cima. Ó, Bruno Henrique, que é uma das opções para substituir o Pedro, falou e não curte muito jogar de centroavante, não. Olha, não é minha posição, né? Todo mundo sabe e, como eu falei ali, deixei claro pro Felipe que eu quero ajudar o grupo, mas em outra posição que não seja de 9. O Felipe entendeu também que é o momento do Pedro. Então, cara, desde o primeiro dia que o Felipe veio conversar comigo quando assumiu, estou ali para poder ajudar. Ele falou isso aí antes do Pedro fraturar o braço. Agora é uma necessidade, né? E teve fogo amigo no Maracanã. Dá uma olhada no lance. O Rojo acertou uma cotovelada que foi sem querer na cara do Sousa, companheiro dele, que se deu muito mal. Ficou com o olho inchadão, nariz sangrando, parecia até o Rocky Balboa lá. Parece que saiu de uma luta de boxe, né? Então, o Racing divulgou que o Sousa fraturou o maxilar direito e é dúvida, então, para o jogo da volta na semana que vem. Sorteados os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil, o Vasco vai ser o mandante do primeiro jogo contra o Fluminense e quer jogar em São Januário, só que depende de uma autorização da polícia. A volta com o mando do Fluminense já está confirmada para o Maracanã. Quem passar para a final joga a segunda partida em casa contra Cruzeiro ou Corinthians, ou seja, o título da Copa do Brasil vai ser decidido aqui no Rio de Janeiro. Antes tem muito Brasileirão pela frente, Fluminense pega o Internacional no sábado, pode ter a volta do Nonato, ele participou do último treino, tem chance de ser relacionado. Nonato não joga desde setembro por causa de uma tendinite e também um edema na coxa esquerda. Já o Vasco vai pegar o Bragantino no domingo, a boa notícia é que, segundo o clube, a renovação do contrato do Ryan até 2028 está bem encaminhada, boa notícia mesmo, né? Domingo tem Botafogo e Santos, ao vivo na Globo. O Botafogo estava cheio de desfalques na última rodada. Deve ter agora a volta do Savarino. Treinou, não tem lesão. Barbosa e Marlon Freitas voltam depois de cumprirem suspensão. E Alex Telles e Danilo voltaram a treinar com bola essa semana, mas não estão confirmados ainda para o próximo. Gente boa,
olha a imagem que eu recebi no Zap. Você viu isso aqui também? Jorge Carrascal com a busanfa pro alto numa semifinal de Libertadores, usando uma cueca do Bob Esponja. Preciso comprar calças novas. Isso aqui é bom demais, né, gente? Agora, talvez seja bom demais para ser verdade, né? Isso requer uma investigação. Nossa equipe obteve acesso exclusivo ao material completo do jogo. Todas as imagens foram minuciosamente analisadas até chegarmos aos 6 minutos e 50 segundos do segundo tempo. O atleta Jorge Carrascal é atingido numa região sensível. Ele botou a mão ali na avenida esquerda. Ele vai ao chão, aparentando estar em grande sofrimento. Mesmo assim, o atleta recusa o atendimento médico. Então, quando se prepara para levantar, lá está ela. A busanfa de Carrascal. E repare, não há sinal de Bob Esponja ou qualquer outro desenho animado na imagem. Há apenas uma simples cuequinha branca. Compare a imagem que circula nas redes sociais. A manipulação fica evidente. É com imenso pesar que o detetive Escobar conclui: a cueca de Bob Esponja do Jorge Carrascal é fake. É Arrasca e Pedro. Isso é uma dupla, hein, Cícero? Bom dia, Bruno, Mari, Breiner e ao fã de esportes. Estamos aqui, eu e o nosso Jailson Vilas Boas, popular Balotelli. Aqui no Rio de Janeiro o homem não é fácil não. 2,3 metros de altura. Estamos aqui nessa bela vista com pão de açúcar ao fundo. Ô Jailson, prazer em trabalhar contigo ao vivo aqui pela primeira vez. Estamos quase todos os dias juntos no Sport Center 1 e é muito bom te ter aqui no Rio de Janeiro. E vamos começar falando pelo Felipe Luiz. Felipe Luiz é um técnico que a gente nunca pode dar a escalação antecipada, a provável, porque ele sempre escala um time de acordo com o adversário. E ontem, para surpresa de muita gente, ele apareceu com o Varela no lugar do Emerson Royal e com o Carrascal no lugar do Samuel Lino, além de que o Danilo no lugar do Léo Ortiz, que não tinha condições de atuar num jogo desse tamanho, tinha que estar 100% fisicamente, ele não estava. Um grande abraço pra você, prazer. Pô, que honra estar aqui trabalhando com o Cícero Melo. Bruno, como você bem disse, né, experiência de Libertadores ontem ali na noite de Copa no Maracanã, e assim, honrado, muito feliz em estar aqui ao seu lado, mas não me surpreendeu, Cícero, sinceramente. A gente falava ali na live, no pré-jogo, no YouTube da ESPN, porque o Samuel Lino já vinha pressionado pela torcida do Flamengo, então o Carrascal, ele já tinha apresentado bom futebol, tanto pela direita quanto pelo meio, então ele faltava ali ter oportunidade, por exemplo, no lado esquerdo, e ele teve essa oportunidade ontem. O Varela também não me surpreendeu, porque a preocupação era com o Rojas, o ala esquerda do Racing, e o Varela, ele marca melhor do que o Emerson Royal, então também entendi perfeitamente a opção do Felipe Luiz pelo Varela. Em relação ao Danilo e o Léo Ortiz, você já disse muito bem, o Léo Ortiz não tinha condições, né, 100% fisicamente, e o Danilo tinha feito um bom jogo contra o Palmeiras, justamente contra o Vitor Roque, que também usa bastante o corpo, então ele tinha ali, né, a missão de marcar o Maravilha Martínez, e eu acho que o Danilo foi bem também. E qual o potencial, aonde você acha que pode chegar o Carrascal? Foi a maior figura em campo, deu assistências, chutou a gol, se desloca por todos os lados do campo, não tem dificuldade nenhuma de jogar em qualquer posição do meio para frente. Esse jogador que veio para ser o reserva do Arrascaeta, ele pode acabar ganhando uma posição ao lado do Arrascaeta definitivamente, e pode até ser o substituto do Pedro no jogo em Buenos Aires, já que para quem está chegando agora, infelizmente, o Pedro, que saiu ontem com uma lesão no antebraço direito, fez exames de imagem de madrugada e foi constatado aí que ele tem uma fratura no antebraço, está praticamente fora dessa espera que possa talvez jogar imobilizado, mas não acredito não, uma fratura no antebraço. Ele estava muito incomodado ontem, dificilmente vai ter condições. Eu ouvi você falando que o Bruno Henrique pode ser o substituto, mas pode também entrar o Samuel Lino de saída e o Carrascal fazer um pivô ali sem posição fixa? Pode sim, essa é uma das opções. O Felipe Luiz tem muitas opções justamente para essa posição ali do Pedro. O Pedro ficou muito incomodado porque o Pedro é um cara que usa muito os braços para se proteger.
proteger, né? Ele usa muito corpo, é um pivô mesmo, então ele, desde que ele se machucou, ele não conseguiu mais dar prosseguimento às jogadas. Eu entendo que o Carrascal possa fazer essa função ali centralizado, mas acho que pode sobrar pro Plata ou pro Bruno Henrique mesmo, porque o Plata já jogou por ali, centralizado, e o Bruno Henrique também. E você estava falando em relação ao Carrascal, ele veio para ser substituto do Arrascaeta, mas tá pedindo passagem. Ele pode, de fato, ganhar qualquer posição ali, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Acredito que possa ser ali no Samuel Lino, justamente porque o Samuel Lino tá um pouco mais abaixo, né, no nível técnico em relação a Arrascaeta e Luiz Araújo. Antes de a gente voltar a São Paulo, eu queria que você falasse se a atuação do Flamengo foi razoável, foi boa, e qual o tamanho dessa vantagem para o jogo da próxima semana? É uma vantagem de semifinal de Libertadores. Eu acho que foi o maior cuidado que a gente teve ontem no pré-jogo. Falar aos torcedores do Flamengo que é uma semifinal de Libertadores contra o Racing. Então sim, é uma baita de uma vantagem, mesmo que seja 1-0 para o jogo da volta lá no Cilindro. Bruno, antes do jogo contra o Racing na quarta-feira, o Flamengo vai ter um compromisso pelo Campeonato Brasileiro, que é contra a equipe do Fortaleza, no Castelão, no próximo sábado, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fica a expectativa. Felipe Luiz, vai colocar um time alternativo ou vai com força máxima, já que o Flamengo está brigando pelo título brasileiro também, Bruno? A gente pode discutir esse assunto. Como a gente falou, o Eric e o Carrascal não jogam porque eles estão suspensos, né? Para essa partida, então, do final de semana do Fortaleza, do Campeonato Brasileiro. A gente tem alguns números do Carrascal, já que o Cícero e o Jailson falavam sobre ele e sobre essa escolha, Mari Pereira, do Felipe Luiz. Justificou a escolha, não é uma pergunta, hein? É uma afirmação. 1 gol, 2 finalizações no alvo, 4 grandes chances criadas e ainda 8 ações na área rival. Olha o algoritmo Data ESPN 9.3. Normalmente a gente mostra... O Data é exigente, hein? 7.5, 7.3. Já é notaça, né? Já é uma nota alta. 7 ponto alguma coisa já é notaça no nosso Data. Foi pra tudo isso, Mari? Foi pra tudo isso, de fato. Eu acho que o peso de semifinal de uma Libertadores contra o Racing também é gigante, né? Em cima dessa grande atuação. A gente mostrou, né, a coletiva do Felipe Luiz, ele fala lá, ele pode jogar nas 4 posições de ataque. E eu acho que ele tem se apresentado dessa forma, né? Esse jogador que todo treinador gosta de ter, que todo treinador, assim, pede muito no mercado, e o Carrascal apareceu pro Flamengo. Não vai dar, eu até pensei que poderia ser um experimento esse jogo contra o Fortaleza, né, na ausência do Pedro, como que ele pode montar esse time, mas sem o Carrascal à disposição, aí não dá muito para pensar, porque em cima da fala do Felipe Luiz, será que dá para ele entrar com o Arrascaeta, com o Carrascal um pouco mais avançado, eles se alternando, e um trio de meio-campistas, Pulgar, Jorginho e Saul? É uma alternativa, já que esse lado esquerdo, né, a profundidade não acontece tanto assim de saída. Então, vamos ver. Ô, Breler, o que justificou, além da a atuação ali do Carrascal, a escolha do Felipe Luiz? É essa, de fato, a atuação do Carrascal ou a estratégia em ter o Samuel Lino descansado para a segunda parte do jogo? E até o contexto prévio. O Samuel Lino não vinha bem, perdeu confiança e o Felipe Luiz resolveu 2 problemas numa tacada só. Precisava de um jogador com mais iniciativa, com mais confiança, e o Carrascal foi esse cara. E para o segundo tempo, ele precisava de mais energia para aproveitar os jogadores mais cansados do Racing, e isso aconteceu. O Martirena vai ter pesadelos com o Carrascal do lado esquerdo e depois com o Samuel Lino, que entrou bem, entrou com força. Então, para mim, o Felipe Luiz encontrou uma solução. Não dá mais para tirar o Carrascal do time. Carrascal hoje virou titular e é isso. Ele teve uma das atuações individuais do Flamengo mais destacadas da temporada numa semifinal de Libertadores. E pela qualidade técnica que tem, a capacidade de jogar em várias posições, ele se mostrou muito polivalente, eu vejo que agora ele vestiu a camisa de titular. Concorrência muito grande no Flamengo, não dá pra oscilar. E o Samuel Lino bobeou, Carrascal passou à frente. E a gente... Esse 1-0 que o Flamengo conquistou no Maracanã e vai levar como vantagem mínima, mas importantíssima para a decisão na Argentina. Ele é o Carrasco do Carrasco, o Globo chamou assim. Com fé na vitória até o fim. O mosaico do Flamengo mostrou isso antes do jogo, essa mensagem também, né? O Mengão tá bem na foto, é o que conta pra gente o meia hora, o Carrascal, colombiano, que marcou o gol no finalzinho do jogo, né? Gol pro Flamengo, 1-0. Ah lá, a fé citada no mosaico. Fé no Mengo, mostrava o mosaico pra gente quando os jogadores entraram em campo. Mais de 70 mil presentes no Maracanã. A gente está vendo a torcida do Racing, que não encheu exatamente a área reservada, né? Encheu um segundo
4 mil torcedores do Racing. A parte de baixo... Tá completamente cheia ali em cima? Tava completamente cheia. Então tá bom. Então me perdoem. Tava cheia. A parte de baixo, por segurança, fica fechada. Na parte de cima estava cheia, então. 4 mil. Então, perfeito. Limite alcançado, então, pela torcida do Racing. Capacidade máxima ocupada, então, pela torcida visitante. Meninos, sobre essa partida. Estamos vendo aí os melhores momentos do jogo. Sobre essa partida, vocês já falaram da vantagem. Vi alguns torcedores lamentando ela ser muito pequena. Mas é uma vantagem que, para o jogo que o Flamengo teve, para as dificuldades impostas pelo jogo ontem, foi uma vantagem interessante da forma que foi construída. Principalmente pelo... Um resultado interessante, velho. O enredo do jogo. Eu concordo com a Elo em termos de produção. As imagens mostram. O Flamengo teve mais produção que o Racing, rondou mais. Mas, assim, a chance sempre contestada. Olha o que o Pedro teve que fazer para definir essa bola. Sempre com a área bem ocupada do Racing, o Cambeses aparecendo somente no segundo tempo para fazer uma defesa incrível no lance do Samuel Lino. Mas acho que o que é incontestável, né, Aiello, é a superioridade do Flamengo dentro do jogo. Absurdo. Não dá para chamar o jogo de equilibrado. Sim. Não dá para chamar o Racing de um time que foi perigoso o tempo todo. Pontualmente até chegou. Mas o Flamengo se assumiu dentro do jogo, foi para fazer o que tinha que fazer. Olha essa defesa do Cambeses. Impressionante. Impressionante. A bola bem batida do Lino, que é essa, não entra. A outra do Carrascal, que sai mais ou menos, é a bola que entra. Mas eu acho que um 0-0 seria muito cruel. Esse é o lance do gol do Samuel Lino, que entrou bem no jogo, que foi bem anulado, mas... Né? Milímetros. No detalhe, pelo detalhe, né? Pouquinha coisa, a bola excelente do Pulgar. Os volantes do Flamengo, no início do jogo, começaram bem pressionados pelo Racing, mas aos poucos foram achando o seu espaço dentro da partida e articulando e participando, chegando menos à frente do que poderiam. E até achei que o Saúl poderia ser uma alternativa para melhorar isso no segundo tempo, mas o Felipe sustenta com os dois volantes. E depois na coletiva ele dá uma pista de porque fez isso. Mas esses volantes chegando menos à frente, mas sustentando bem. Mas ele libera os laterais, né? Exatamente. E troca os laterais. Troca os caras no segundo tempo para ter o tanque cheio o jogo inteiro, né? O Real dá uma nova vida ao lado direito e o Ayrton Lucas entra agudo. E aí o gol. O Henrique não define da melhor maneira, também bem abafado pelo goleiro. Sim. E aí quando tem que ser, mano... não tem jeito. Quando né? tem que ser, Não tem jeito. Bate um, que tira o outro. Que foi surpresa da escalação, não foi pra vocês, Carrascal? Pra mim, não. Não foi surpresa, não? Você chamaria de... Você esperava ver ele no inicial? O Lino vinha em mau momento e o Carrascal vinha pedindo passagem. E o Felipe tem tentado fazer essas trocas no momento que elas se mostram no campo. O Carrascal, pra mim, não foi uma grande surpresa. Foi surpresa porque não estava nas prévias. Exato. Mas você pensar, faz sentido. O Carrascal tem pedido passagem, né? E acho que ele foi o grande nome do jogo. Pra mim foi o melhor em campo. Agora, sim, uma coisa que é importante demais, a gente estava comentando aqui, né, antes da volta, é a questão envolvendo a qualidade do elenco do Flamengo. O recurso que o Felipe Luiz tem na hora de fazer as trocas. São os números do jogo, né? Por isso que eu acho, né, os números do jogo, para mim, são muito gritantes. Eu me basei muito nisso aí para achar que o placar de 1-0 foi muito pequeno, foi muito pouco. Mais uma vez, vantagem é sempre vantagem. Mas eu acho que, diante do que foi o jogo, diante do que o jogo apresentou em termos de números, eu achei que o Flamengo poderia ter saído ontem do Maracanã, se não já classificado, mas com uma classificação, de certa maneira, né, um pouco mais bem encaminhada. Porque o jogo agora, é óbvio que o Flamengo tem uma vantagem, mas vai ser um jogo completamente diferente lá. Porque lá vai ter o componente da atmosfera, ou seja, da torcida do Racing, e tem um outro lado bom também para o Flamengo. Porque assim, começou o jogo, o árbitro apitou o início do jogo, o Flamengo classificado. Isso. Então é o Racing que vai ter que sair para o jogo. É o Racing que vai ter que tomar, né, a iniciativa da partida. E o Flamengo pode tirar proveito disso. Só não pode acontecer lá, semana que vem, o que aconteceu em La Plata, né? Em que o Flamengo talvez tenha feito, se não a pior, uma das piores partidas nos últimos anos dele. Assim, acho que o Flamengo se intimidou demais no jogo de volta contra os Estudiantes, acabou permitindo, né, se permitindo ser envolvido pelo time argentino, que tem menos qualidade que o time do Racing. O Racing é mais time que os Estudiantes. Então isso não pode acontecer na semana que vem. Se o Flamengo mantiver uma qualidade de jogo que ele costuma ter, ou seja, uma qualidade mínima de jogo, uma qualidade boa de jogo... Eu que acredito que 3, 4 até poderia acontecer. Não, eu falei 3. Pela produção, eu acho que sim. Acho que 2 seria de bom tamanho. Mas em algum momento, tinha mais desenho até de 0-0. Porque você chegava ali aos 40 minutos do segundo tempo com 0-0.
ali é uma situação dramática, né? E o ataque do Flamengo parecia pronto para fazer uma pressão final, muito pelas trocas, inclusive dos laterais que passaram a ser 2 peças a mais à frente. E aí, por isso, saiu o gol da vitória que bota um pouco mais de justiça no que foi o jogo. Só fazendo um recorte, só um recorte mesmo. O recorte que eu quero fazer em relação somente ao lance de ontem. Não estou fazendo aqui uma análise do que ele vem jogando. Só o recorte, recortando e analisando o chute ontem do Samuel Lino e a defesa do goleiro do Racing. Porque imediatamente, após o lance, nas redes sociais, começou, como é que pode perder um gol desse? E não sei o que, gente. A imagem atrás do gol mostra que tem um goleiro e pelo menos mais 3 jogadores do Racing, ou seja, cobrindo o gol. Então, assim, não é aquele gol assim, só tinha um goleiro e o gol escancarado. O gol não estava escancarado, tá? E o goleiro faz uma defesaça. Porque o chute não é fraco, é um chute fortíssimo, de muito próximo. O tempo de reação é absurdo do goleiro. Então, não achei que foi uma perda de gol, e sim uma baita defesa. Eu brinquei, inclusive, o chute do Samuel Lino é melhor que o do Carrascal que saiu o gol. Sim. O Carrascal, bola bem carambolando ali, 2, 3 caras. Né? O do Lino, ele é direcionado, é o canto lógico. O problema é que o Cambeses fez a mesma leitura. Ele conseguiu fazer um raio-x do lance, percebeu que um canto estava mais protegido, muito protegido tudo no canto direito. Sim. E fez um bom jogo também, né? Sim. Que a gente está desconsiderando. Eu entendo toda a produção do Flamengo e eu concordo com você. O volume do Flamengo foi interessantíssimo. Mas do outro lado, a gente pode ver novamente os melhores momentos da partida. Do outro lado, a gente tinha um goleiro muito inspirado, muito preparado para essa partida. Santiago. Fala, galera, saudações rubro-negras. Estamos aqui para mais um vídeo, manhã de quinta-feira. Uma manhã, para mim, tá? Ruim, uma manhã triste, pelo que eu vi ontem do jogo do Flamengo. É a minha opinião, tá, gente? Eu respeito a opinião de todo mundo. Então, eu vou expor aqui a minha opinião. Quem não concordar, coloca nos comentários que a gente vai discutir sobre. Eu vou botar aqui meus pontos de vista e se vocês quiserem colocar o de vocês, fiquem à vontade. Rapidamente, para não perder muito tempo e ir direto ao assunto. O Flamengo ontem foi um time covarde. O Flamengo ontem foi um time sem alma, sem espírito. Mudou de uma forma drástica a sua forma de jogar. Não está fazendo mais aquela pressão alta que é o que a gente cobra, que é o que a gente pede, que é o que a gente explica, que a gente sempre diz nas lives, nos vídeos. Por que eu digo isso? Gente, por favor, não sejamos hipócritas e vamos analisar a partida de ontem contra o Racing no Maracanã. Estávamos jogando na nossa casa, no nosso templo, num dos maiores estádios do Brasil, do mundo, da América Latina, sei lá onde que raio que é. O Flamengo estava com 71 mil pessoas dentro do Maracanã apoiando o Flamengo. E o Flamengo não jogou. O Flamengo tentou muito desordenadamente vencer o Racing. O Flamengo não se impôs, não fez marcação alta. O Flamengo não pressionou o adversário, não buscou o gol, não chutou de fora da área quase. O Flamengo ontem abdicou de atacar. O Flamengo ontem não foi sombra daquele Flamengo que a gente está acostumado. Notadamente, podem anotar aí, comentar aí, se vocês não concordarem comigo, notadamente, Filipe Luís está mudando a sua forma de jogar, não quer mais aquele time aguerrido, aquele time que marca alto, marca na pressão lá em cima, que tenta marcar a saída do adversário, sufocar o adversário. Filipe Luís não está fazendo mais isso. Está recuando o Flamengo, deixando o Flamengo mais recuado, fazendo aquilo que o Palmeirinha sempre fez, e jogar de contra-ataque, jogar no erro do adversário. O Flamengo só usa esse artifício agora. Ontem o Flamengo deixou de aplicar uma sonora goleada de pelo menos 3-0 no Racing, e a gente poder pro tal do El Cilindro, El Gasoso, lá o raio que é, para poder chegar lá com praticamente a vaga garantida. Ganhou de 1-0 num gol de sorte, porque o Carrascal jogou muita bola, foi um dos melhores em campo ontem, junto com o Eric Pulgar e para mim o Rossi. Então esses 3 jogadores jogaram muita bola ontem. E foi num gol de sorte, num gol de bate-rebate, tinha 6 argentinos dentro da área. Ele chutou, rebateu, nunca rebateu no outro, que caiu, se esparramaram pelo chão, uma jogada totalmente mágica, por Deus, para não deixar o Flamengo sair do Maracanã ontem com um empate. Foi mágica e cuidado de Deus para o Flamengo ontem não sair com 0-0. Porque aquele gol não tem explicação. Bruno Henrique quase na linha limite do impedimento, uma bola linda do Carrascal. Bruno Henrique perdeu o gol, chutou em cima do goleiro. O
goleiro se abre igual um leque e ele consegue chutar em cima do goleiro, sendo que tem tanta parte do gol para chutar, cavadinha, enfim. Ele tem os recursos dele porque é profissional. A bola volta para a grande área, passa por 6 argentinos, um tropeça, o outro escorrega, o outro cai, o outro fica sem saber o que fazer, o goleiro fica, parece que hipnotizado. A bola passa pertinho do último zagueiro e entra na bola. Uma jogada horrorosa, um gol horrível. Valeu 3 pontos? Valeu. O Flamengo ganhou de 1-0. Vai para lá com vantagem de empate, vai para lá com vantagem. Mas o Flamengo ontem não demonstrou nenhuma atitude de time campeão, nenhuma atitude de time que estava jogando em casa com 70 mil pessoas dentro do estádio. O Flamengo foi um time medíocre e covarde. Covarde, não só o time, como o treinador, Filipe Luís, que para mim, passam-se os jogos e ele demonstra cada vez mais a sua inexperiência. Portanto, Filipe Luís mostrou mais uma vez que ainda tem muito a evoluir, tem muito que pensar na partida, tem muito que impor o seu estilo, tem muito que arriscar, buscar a vitória, não ficar com medinho de perder, o medinho de ser desclassificado. O Flamengo tem um elenco maravilhoso, jogadores maravilhosos, jogadores de seleção, como o próprio treinador do Racing mesmo disse. E o Flamengo foi medroso, foi medonho, um time covarde, sem característica de atacar, sem vontade de vencer. Arrascaeta andando, dando trotinho em campo. Tirando o Carrascal, tirando o Eric Pulgar e Rossi, para mim, o time ontem foi medonho. Nem Jorginho, foi aquele Jorginho de sempre. Luiz Araújo não apareceu no jogo. Varela se limitou a defender junto com Alexandro. Não passavam do meio campo. O time estava com medo do Racing, E olha quem estava jogando em casa é a gente. Não teve uma jogada do juiz que a gente foi lá discutir, brigar com o juiz, questionar. O time do Racing o tempo todo em cima do juiz. Parecia que eles estavam jogando em casa e o Flamengo jogando na casa deles. E lá vai ser pior. Lá vai ser pressão o tempo todo. Eles vão começar o jogo em cima do Flamengo. Vão pressionar a arbitragem. Os torcedores vão pressionar o nosso time. Nós vamos ficar acuados dentro do cilindro. O Flamengo pode sair já da Argentina com uma goleada. Por quê? Porque ontem fomos covardes, medrosos. Não impomos a nossa casa, não impomos o nosso jeito de jogar, não marcamos o adversário na pressão, não entregamos o que tinha que entregar. A gente só está jogando quando a gente pega um Palmeiras na frente, não existe isso. O Flamengo tem que vencer, Libertadores se vence. E aqui esse gol foi chorado, conquistado aos trancos e barrancos. O time estava horroroso. E vamos sofrer na Argentina. Já estou vendo que semana que vem vai ser uma guerra. E aí vem os mídias paulistas, aqueles anti-flamenguistas, dizer que não, que jogo de Libertadores é assim mesmo. Vocês vão ver o jogo de Libertadores hoje à noite. Palmeiras vai lá na altitude, vai enfiar uns 2 ou 3 na LDU. Podem acreditar. E vão correr, vão pressionar a arbitragem, e vão bater, e vão fazer falta. E o Flamengo assistindo o Racing jogar bola, tocar bola, fazer aquele corpinho mole deles, fazer serinha, e tá tudo certo, ninguém reclama com o juiz, ninguém peita o juiz, ninguém reclama, ninguém dá porrada, só caminhando em campo, trotando como a Arrascaeta fez. Esse é o estilo de jogo que a gente quer ser campeão, é assim que a gente quer ser campeão, na sorte, os deuses do futebol olhando pra gente, ou chegando, se impondo, mostrando futebol, mostrando vontade, garra, determinação para poder ser campeão. Deixa aí os seus comentários, o que vocês acham. Porque sinceridade, confiança eu tenho, porque eu sou Flamengo. Isso aqui, ó, tá no meu coração, no meu sangue. Agora, o que eles fizeram ontem foi uma palhaçada, uma falta de vergonha na cara dos jogadores do Flamengo, do treinador do Flamengo, enfim, de quem quiser. Uma pena que o Flamengo tenha ontem sucumbido diante de um Racing dentro do Maracanã, na nossa casa, dessa forma. Foi vergonhoso, foi vexatório. Fica aí o meu repúdio ao jogo de ontem.